Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 17. Bons estudos! Na nossa teleaula de hoje, você vai fazer uma viagem pelo mundo da ficção científica. Você vai conhecer os robôs. Os robôs. Só que eles estão um pouco exaltados, porque os robôs de verdade não tem nada a ver com os robôs de ficção científica. Como você pode ver, eles são feios, surdos, mudos e burros. Mano, eu não tô exaltado, não. É óbvio que os robôs de verdade são bastante diferentes dos robôs dos filmes, mas eles também são super interessantes, porque os robôs conseguem fazer missões muito parecidas com as missões imaginadas pelos escritores de ficção científica. É verdade. Sabia? Então, se liga aí. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os robôs industriais. Vai ver como é a sua estrutura e como esses robôs são controlados. Sempre que a gente imagina um robô, logo pensa nos robôs dos filmes. Máquinas parecidas com os homens, com uma inteligência excepcional. Mas apesar da tecnologia ainda não ser capaz de fazer robôs como os dos filmes, os robôs de verdade são máquinas bastante úteis e versáteis. Dá até para dizer que são máquinas com 1001 utilidades. Afinal, hoje em dia, os robôs são usados para realizar desde atividades perigosas até missões em lugares totalmente inacessíveis às pessoas. Dá só uma olhadinha no nosso arquivo. Até um tempo atrás, muitos tesouros de navios estavam perdidos no tempo e no espaço, já que muitas vezes eles estavam em áreas perigosas e muito profundas, inatingíveis aos mergulhadores. Hoje quem sai em busca desses tesouros são os robôs. E são os robôs também que colocam satélites em órbita nas missões espaciais, que fazem análises de gases em crateras de vulcões, que mexem nos produtos radioativos das usinas nucleares. E claro, os robôs também estão nas atividades industriais, que são os robôs que você vai conhecer na nossa teleaula de hoje. Observando essas imagens, a gente pode perceber que existem diferentes tipos de robôs com diferentes estruturas e ainda diferentes aplicações. Agora, o que eles têm em comum é que todos eles são uma espécie de máquina CNC. O que eu quero dizer é que os robôs têm o mesmo princípio de controle das máquinas ferramentas CNC, só que com uma estrutura mecânica completamente diferente. Bom, tem gente que define o robô como sendo um manipulador mecânico reprogramável. Por outro lado, tem outras pessoas que dizem que o robô é um mecanismo automático universal. Bom, o que todo mundo concorda é que os robôs são máquinas controladas numericamente, feitas para executar uma grande variedade de operações. Eles são usados para pintar, soldar, na montagem de produtos, mas como você pode ver também, a maioria dos robôs são usados na montagem, na manipulação de peças e na pintura. E isso não é de hoje. Faz muito tempo que os robôs estão invadindo a indústria. Olha, mano, aqui diz que os robôs começaram a ser usados nas indústrias em 1961. Eu tô vendo. E também, olha, o primeiro robô utilizado foi na indústria automobilística. E diz que os robôs enxergam. Isso prova que você estava totalmente errado quando você disse que os robôs eram feios, surdos, mudos, burros e cegos. Eu disse que eles eram cegos? Eu não lembro, mas... Eu não disse isso. Mas também os poucos robôs que têm visão artificial, eles só conseguem distinguir contrastes, certo? Olha lá. Eles só conseguem observar as diferenças entre objetos claros e escuros. Bom, isso por pouco tempo. Tenho certeza, porque com a velocidade que as pesquisas andam, logo os robôs vão estar vendo, ouvindo, falando. Enquanto logo não chega, vamos conhecer os robôs que estão aqui na atualidade, começando por suas principais características. Uma das características mais importantes de um robô é o seu volume de trabalho. Ou melhor, o conjunto de todos os pontos que podem ser alcançados pela garra de um robô quando ele se movimenta. As garras de alguns robôs têm movimentos mais simples, fazendo o trajeto de uma reta. Outros robôs têm garras que giram. Outros ainda têm garras que fazem movimentos em todas as direções.
E é claro que esses movimentos vão ser adequados ao trabalho que o robô vai desempenhar. Agora, o que todos esses movimentos têm em comum é a precisão. Precisão é fundamental no trabalho de um robô. Por isso mesmo, grande parte deles é acionada por servomotores elétricos, olha só. Porque o acionamento elétrico permite um controle mais fácil e maior precisão no posicionamento do que os acionamentos hidráulico e pneumático. Olha que maravilha, é precisão que não acaba mais. Demais esse programa de controle de robô, hein, mano? É. Você sabia que esses movimentos são feitos através de um servomotor elétrico, né? Lógico, eu sei. Só falta sair falando. Oh, mas para de comparar o homem com o robô. Olha só, olha os movimentos dele. Você sabia que o grau de liberdade do robô é medido pelo número de movimentos que ele faz com o corpo e com o punho? Ah, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Tá vendo essa figura? O corpo desse robô faz movimentos angulares com o antebraço, na letra A, e movimentos angulares com o braço, na letra B, e movimentos de rotação na base, na letra C. Já com o punho, na letra E, ele faz movimentos angulares e de rotação na letra P. Tá dando para acompanhar, Torquato? Não, daria para explicar melhor? Muito bem. O que isso significa? Que o número de graus de liberdade desse robô é 5, porque é o número de movimentos que ele faz. Presta atenção. Quando o corpo se movimenta, ele define a posição do centro da garra. E são os movimentos de punho que orientam a garra. É demais, né? Ele se mexe todo. E olha que são movimentos super complexos. Tem robôs nas indústrias automobilísticas que manipulam ferramentas super complicadas. A ferramenta fixada no punho dos robôs é chamada de órgão terminal. É o conjunto do corpo e do punho dos robôs que vai definir como esse órgão terminal vai se mexer e executar uma tarefa. Agora, dependendo da atividade que o robô vai desempenhar, o órgão terminal vai ser diferente, já que ele pode empunhar desde uma pistola de tinta até um aplicador de solda a ponto. A gente já viu o que são os órgãos terminais, o volume de trabalho dos robôs, mas e a estrutura mecânica? Como será que são feitos o corpo e os punhos do robô? É claro que, como tudo no robô, a estrutura mecânica pode ser mais ou menos complexa, dependendo do volume de trabalho, de quantas peças vão formar o corpo e o punho do robô, que por sua vez vão definir os movimentos desse robô. Olha, Torquato, as juntas se movimentam através do acionamento do servomotor elétrico e de sistemas de transmissão mecânica. Isso. E a estrutura deles ainda é composta por engrenagens, polias, correias dentadas, por sensores e por redutores de velocidade. É isso mesmo. Tudo mecânico e eletrônico, sem nervos nem músculos. Mas você insiste, né? Voltando ao que interessa, como será que os movimentos dos robôs são controlados? Controlar os movimentos de um robô significa fazer com que os seus motores girem junto com cada uma das juntas para que o órgão terminal alcance a posição desejada. Como você já viu, o controle dos robôs é muito parecido com o das máquinas ferramentas CNC. À primeira vista pode parecer muito fácil controlar um robô, mas na verdade esse controle envolve aspectos mecânicos, eletrônicos e de computação. Afinal, cada ponto do movimento do órgão terminal pode ter uma orientação diferente. Além disso, o controle tem que levar em conta o que o órgão terminal vai manusear, as acelerações e desacelerações, os atritos entre os componentes mecânicos. Enfim, é uma série de cálculos que devem ser feitos durante a movimentação do robô, ou como se costuma dizer, em tempo real. Mas é muita coisa para controlar, hein, mano? E olha que já melhorou bastante, hein? Por exemplo, com o desenvolvimento dos controles numéricos com velocidade de processamento maior, componentes mecânicos, materiais mais leves e resistentes, os robôs ficaram mais rápidos e precisos. É, lógico. Mas mesmo assim, eles ainda são menos precisos que as máquinas ferramentas CNC. Como assim, mano? Depois de tudo isso que a gente viu aqui, você vai querer me dizer que os robôs não são tão precisos? Não, eles são precisos. Mas além deles serem menos precisos que as máquinas CNC, eles são muito limitados. Eles só fazem o que está previsto. Eu não tô entendendo onde você está querendo chegar. É só pensar um pouco. Se acontece algum imprevisto no meio da trajetória, eles não têm como se safar. Além do mais, os robôs não pensam.
Eles só obedecem o que os homens mandam eles fazerem. E eles são totalmente comandados e controlados pelos homens. Tudo bem, mano. Eu só quero saber como é feito um programa para controle de um robô. Só isso. Os métodos de programação dos robôs podem ser online ou offline. Na programação offline, que quer dizer fora de linha, é usada uma linguagem de programação parecida com a usada na programação das máquinas ferramentas CNC. Um tipo de linguagem que permite que o operador controle um robô que esteja trabalhando num outro ambiente. Na indústria automobilística, por exemplo, esse tipo de programação é usado para controlar os robôs que executam a solda de ponto nas carrocerias dos carros, uma vez que alguns pontos de solda estão localizados em regiões de difícil acesso. Só que esse tipo de programação ainda tem muitas limitações. Por isso, a mais usada ainda é a programação online, que é feita no mesmo ambiente onde está o computador, através de um painel de controle como esse aqui, chamado Teaching Box, que pode ser traduzido como caixa de ensinamento, ou ainda painel de controle manual. Vamos dar uma olhada nele mais de perto. Através desse painel, a gente movimenta os eixos do robô até o primeiro ponto da trajetória desejada. E essa posição é armazenada na memória do comando numérico. A seguir, a gente desloca o órgão terminal para o próximo ponto. E esse novo ponto é armazenado, e assim por diante. Enfim, armazenando cada ponto da trajetória e do movimento do órgão terminal, a gente ensina o robô o que ele deve fazer. Nesse tipo de programação automática, o trabalho do usuário, como você viu, é programar o robô para que ele repita exatamente o que foi ensinado a ele. E essa é justamente a desvantagem desse método de programação. Afinal, a cada nova tarefa, é necessário interromper a produção para ensinar ao robô essa nova tarefa. Tarefa. Mano, dá pra você falar qual é a função do robô nas indústrias? Torquato, a função é carregar materiais. Eles carregam e descarregam máquinas e distribuem materiais nas bandejas ou estrados. Tem robôs sendo utilizados nas montagens de produtos. Aliás, tem robôs sendo utilizados em muitas coisas. Porque como o robô é uma máquina universal, as pessoas sempre encontram novas aplicações para eles. Tudo bem, mano. Já que você insiste, o robô não é uma réplica do homem como nos filmes. Mas por tudo que a gente viu aqui, dá pra perceber que o robô substitui o homem como uma máquina-ferramenta. É isso? É isso mesmo, e isso em grande escala. Tem algumas indústrias automobilísticas com estações de soldagem totalmente automatizadas, com robôs que trabalham ao mesmo tempo com vários modelos de carros diferentes. A indústria automobilística é uma das principais usuárias de robôs. Nas estações de soldagem de carrocerias de algumas dessas fábricas, praticamente todo o processo é feito por robôs. Através de um sistema de identificação, a carroceria, ao passar pela estação, é identificada. E a partir dessa informação, é acionado o programa específico para o modelo que foi identificado, o que permite que uma mesma linha trabalhe com diferentes modelos de automóveis de um modo flexível. Flexível. Já ouvi essa palavra mais de 1000 vezes nesse telecurso de automação. É claro, e se não fosse essa tal de flexibilidade, certamente você não poderia estar fazendo essa pesquisa de robôs no seu computador. Tá bom, mano, tá bom. E você, para aprender direitinho, é bom fazer uma revisão sobre a flexibilidade dos robôs. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os robôs são máquinas CNC. Viu que os robôs desenvolvem, principalmente, atividades de soldagem, manipulação de peças e pintura. E viu que o número de graus de liberdade de um robô corresponde à sua capacidade de movimento. Viu só como os robôs são super interessantes? Para você saber mais sobre eles, é só consultar no seu livro. É isso aí. Tchau, até a próxima.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.